frente do cliente. E quando não dá para fazer, a loja na hora Bom tem dia, entrega estamos iniciando nossa transmissão aqui no Facebook, com a nossa participação no programa Hora da Notícia da Rádio Assunção. Já estou em contato aqui, já falei com o André Capiberibe, estamos só aguardando aí rodar os comerciais para a gente começar a nossa participação dentro do programa Hora da Notícia, que vai ao ar todos os dias, de 5 às 7 da manhã, e eu entro a partir das 6 horas e também faço aqui essa live. E quero começar, como sempre, agradecendo as pessoas que compartilharam o nosso vídeo de ontem, como a TT Santos, lá do Morrinhos, a Inês Mororó, o João Marcelo, bom dia, João Marcelo, Terezinha Maranhão, a Socorro Lopes, o Bivar Guimarães, o Bertoldo, José Antônio Bertoldo, lá de Sobral, o Olavo Souza, também a Sandra Cabral, o Márcio Borges, Rogério, grande parceiro, grande músico, grande intérprete cearense, Rogério, o Osmar Mesquita, que ontem esteve aniversariando, e o José Maria também. Então, um grande abraço para vocês que fizeram o compartilhamento do nosso vídeo. Eu reforço o apelo para que voltem a compartilhar. E um grande abraço para quem já entrou também aqui na nossa transmissão, como a Tânia Martins, lá em Boa Vista. Bom dia, minha querida. Dr. Paulo Roberto, a Maria Rosa, mandando um bom dia para nós, a Aline Fernandes, Adriano Figueiredo, Nício Oliveira, Antônio Brito, lá em Brasília, né? Foi conterrânea nosso, mas mora hoje em Brasília. Bom dia para você. Diz que todo dia assiste o nosso programa, é uma honra tê-la entre os ouvintes. A dona Buniel também entrou. O João Ferreira Sobrinho também foi outro que entrou. Então, enquanto a gente aguarda aqui, que está no comercial lá na rádio, eu queria reforçar que vocês partilhem, que vocês entrem, façam alguma interação no nosso vídeo para ampliar a nossa audiência aqui no Facebook. Na rádio, nós participamos do programa na Rádio Assunção, e esse programa é retransmitido na Rádio Ressurreição de Sobral e também na Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos, e também pela Web Rádio Morrinhos, lá um bom dia para Nengue Henriques, que também acabou de entrar, o João Ferreira Sobrinho, a dona Manuel, e, bom, agora a abertura do programa. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6 horas e 8 minutos. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção e Rádio Ressurreição e Rádio Princesa do Norte, lá em Morrinhos, a Ressurreição em Sobral, e em especial aqueles que já entraram em contato conosco pelo WhatsApp 9616-1470, Tereré do Trairi, o Olavo, Marcos Aurélio, Jesus Alves de Calcaia, o Capitão Silva de Quixadá, o Aruno Braga de Sobral, o Miller do Sumará, o Alfredo Soeiro, o Adriano e o Paulo Magalhães, assim como o Júnior Baresi e Holanda da Rocha, José Argemiro Talano, que também entraram agora no Facebook. Nós estamos também com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom dia, gente. Luciano, quero ouvir, claro, o amigo falando a respeito do atentado no assunto do candidato Bolsonaro. Eu queria só frisar que soltamos aqui na íntegra tanto o pronunciamento do general Mourão, como a coletiva de imprensa que ele deu logo após seu pronunciamento. Eu fiquei muito bem impressionado com o que ouvi do general Mourão. Um homem lúcido, esteve aqui, mais lúcido, mesmo em um momento de forte emoção, desprovido de qualquer rancor, de qualquer ódio, defendendo que a justiça seja feita como tem que ser feita. Enfim, fiquei muito bem impressionado com o que ouvi do Mourão. Bom dia para Catarina Soares e Elisane Frota. Uma facada, né? E não foi uma facada contra o Bolsonaro, foi uma facada contra a sociedade brasileira, uma facada contra a democracia. Eu me lembro de ontem, que eu não cheguei a comentar, do artigo do Plínio Bortolotti, que ele tinha feito um artigo anterior sobre a liberdade de expressão. O anterior foi muito interessante, que eu me junto às ideias dele. A liberdade de expressão é exatamente para aquela ideia que é completamente diferente da nossa. Por mais nojenta que a gente ache, por mais asquerosa, né, por mais aviltante que ela seja, ela deve ser garantida, porque é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um dos maiores direitos, né,
do ser humano. Aí, no artigo de ontem, ele voltou atrás, né? Não, ele voltou atrás ontem dizendo, não, eu disse isso, mas eu fui criticado, porque nenhum direito é absoluto. É óbvio que nenhum direito é absoluto, né? Nenhum direito à vida é tão absoluto, porque você, ao se defender a sua vida, você pode atentar contra a vida de outra pessoa. É óbvio isso daí. Aí ele veio dizer que aquela que o Bolsonaro tinha falado de racismo, não sei o que, tal, isso aí tudo bem, estava dentro do espectro. Mas quando o Bolsonaro diz, olha, nós vamos metralhar os petralhas, então, como o Bolsonaro tem uma influência grande sobre os seguidores e como isso pode virar uma ameaça, então tinha que ser contido. Plínio, você não pode basear um direito sobre a influência que uma pessoa tem sobre a outra. Quer dizer que, então, se eu não tenho influência nenhuma, eu posso dizer o que eu quero e o outro que tem influência não pode? Não há, na realidade, nenhum fato que diga que, apesar dessa retórica metafórica, bélica do Bolsonaro, alguns dos seus seguidores tenham cometido qualquer ato de violência em toda essa campanha e em todo esse período antes, pré-campanha, você nunca ouviu falar de um ato de violência contra o Bolsonaro. E desta vez, quem sofreu o ato de violência foi o Bolsonaro. Então, mais asqueroso do que isso, do que aquele que deu a facada, que estão querendo dizer que o cara tem problemas mentais, mas eu não acredito que um cara que tenha problemas mentais consiga fazer, premeditar, se preparar, procurar a hora mais propícia para se arremeter contra o candidato. É óbvio que ele pode se achar ali com uma missão. E, aliás, só fazendo aqui um parêntese em relação a isso daí, porque o Bolsonaro disse que tem uma missão e a cor de Deus ele ser candidato. E o rapaz, né, disse que estava ali a coisa pessoal, fez questão de dizer que é uma coisa pessoal, então isso já é meio complicado, né? Quando você é preso, fui eu que quis, e o pessoal ninguém me mandou. É muito estranho essa atitude dele, né? Como se alguém tivesse mandado, ele quisesse negar que houve um mandante. Não quero especular nenhuma coisa, mas estou fazendo aqui uma análise do que eu vi nas redes sociais, do que eu vi na mídia, do que eu vi o tempo todo. Então, se era uma coisa de Deus, até parece assim, eu fiz até uma brincadeira numa roda de amigos, né? Se é que se pode brincar num ato desse. Mas é como ele estava tão assim contra o Bolsonaro, eu disse, olha, cara, então pode ter sido realmente um ato de Deus. Deus mandou esse cara para fazer essa estupidez e catapultar a candidatura de Bolsonaro, que é outra leitura que a gente pode fazer. Se havia aquela rejeição alta para o Bolsonaro, com certeza, se você fizer pesquisa, a pesquisa do Ibope de ontem, aquela análise que nós fizemos ontem, está tudo. Hoje é uma nova campanha. A partir de ontem, a campanha mudou, houve um cavalo de pau na campanha eleitoral brasileira. Os próprios candidatos, você falou que o Alckmin tirou as propagandas negativas, não tirou, não teve tempo, né? Porque ainda agora mesmo a gente ouviu uma aí contra o Bolsonaro, mas com certeza ele vai tirar do ar todas essas inserções que tinham contra o Bolsonaro. Com certeza, o índice de rejeição contra o Bolsonaro vai despencar. E, com certeza, muita gente que estava pensando em não votar, muita gente que estava desiludida, vai achar agora um regime, assim, uma forma de se solidarizar com o Bolsonaro. Então, não foi o que aconteceu. E a estupidez da assessora da Dilma, eu vi isso, a Dilma própria falando, quem planta ódio, colhe tempestade, isso é uma coisa asquerosa. Eu vi gente dizendo, não estou vendo sangue, o cara quase morre, o cara se esvaiu, não só teve isso. O cara ficou dizendo, olha, eu não vi sangue, cadê sangue? Não tem sangue. Teve sangue, sim, muito sangue, o cara quase morre. O fato é isso. Tudo bem que no primeiro momento, a própria declaração do filho do Bolsonaro, querendo acalmar todo mundo, dizendo que não tinha sido de muita gravidade o que tinha acontecido com o Bolsonaro. Mas porque na verdade, ele chegou lá no estado que os médicos, né? Não vamos agora tirar os políticos da sala, né? Vamos ouvir os médicos. Os médicos disseram que ele corria risco de vida. Eu detesto essa expressão, risco de morte, que hoje está numa chamada da Folha de São Paulo, né? Que não é que não seja errada, mas subir para cima também não é errado, né? Mas é nesse aspecto daí. É quem não entende da cultura, quem é
de analfabetismo, de falar essas coisas de risco de morte. Então, ele correu, sim, risco de furo no abdômen, é uma coisa muito arriscada, tem risco de septicemia, é uma coisa muito complicada. A situação do Bolsonaro é complicada, porque, embora se diga está estável, ele vai passar pelo menos em 48 horas, né? Ou ele foi colostomizado, né? Aí, André, eu já tiro de você aquela história de septicemia, já diminui bastante o risco, né? Porque os médicos fizeram exatamente para isso, né? Eles colostomizam, a partir dali, é uma bolsa, né, que vai vai para uma bolsa, não passa por ali, para evitar a infecção. Exatamente por isso que houve corte profundo, os cortes foram suturados, né, e a partir daí a preocupação é com a recuperação, para que não infeccione, para que não haja, como você disse, septicemia, porque o principal problema na perfuração nessa área do abdômen é exatamente esse, de septicemia. E você sabe que septicemia é uma infecção generalizada. Então, para você conter isso daí, é muito arriscado, né? Então, é deplorável o que houve nas redes sociais de gente que não gosta de Bolsonaro. E um cara comentando comigo, estavam cara, você está querendo culpar a vítima, né? Não, o discurso de ódio, olha, você está querendo culpar a vítima. Porque ele se irritou, porque eu disse, o que você está dizendo é igual uma moça que está de roupa curta e você tentar culpá-la por ela ter sido estuprada, né? Eles, não estou dizendo isso. Achou absurda a minha comparação. E hoje eu vejo que a Eliane Cantanhede está dizendo a mesma coisa, né? É como se você, às vezes a gente fala aqui, poxa, mas o cara reagiu a assalto, o cara foi morto, e tem alguém ainda com esses argumentos, né? Mas o cara deu de bobeira. Você não pode culpar jamais a vítima. Pois é, esse discurso de culpar a vítima é de um absurdo, né? Então as pessoas que não gostam de Bolsonaro não vão votar realmente nele, independentemente desse ato. Mas revela também, porque o que se fala disso, né? E quando se fala de linguagem, porque o Bolsonaro é um militar, tem essa linguagem bélica exaltada, não deve ser uma linguagem que deve ser acompanhada, mas se você for atrás, eu não vou dizer o nome, não, mas vocês podem identificar rapidamente. Um candidato opositor do Bolsonaro disse que ele era um câncer. O que é que se faz contra um câncer, né? Esse mesmo candidato disse que o Bolsonaro era um projeto de Hitler. O que é que se deve fazer contra um Hitler em potencial? Esse cara vai ser um Hitler e pode governar o Brasil. Então, esse tipo de discurso é muito mais odiento do que o outro dizer, nós vamos metralhar os petralhas, né? Como é que é? A petezada, sei lá mesmo o que é que ele disse isso, quando era claramente dito que ali era uma questão de voto, né? Nós vamos expulsar, porque ele falava no Acre, e o Acre é governado pelos petistas há muito tempo. Então não era uma coisa, ele não ia sair para ali para pegar o Tião lá, o governador petistas e metralhar, não, é tirar pelo voto. Então a gente tem que ter cuidado. O que se acirra hoje nessa campanha é o ódio exacerbado, e fica muito claro que o ódio não estava desse lado, que pode até que estar, que dizem muito que o Bolsonaro faz o discurso do ódio, mas quem fez o ato do ódio não foi aquele que é acusado de discurso de ódio, né? Então, entre o discurso e o ato, o que é que aconteceu? Foi o ato de alguém que tentava... É um ato político, não tem como fugir disso. É um atentado político. Alguns querem enquadrar como um atentado terrorista. É um atentado como há muito não se via contra um candidato da República. Tentar matar, não deixar ele chegar à presidência da República. Então tem que matar. Isso sim é intolerância, isso sim é ódio, quando você tenta matar a pessoa que pensa diferente de você. Não deixar que ela exerça, né, em plenitude os seus direitos. Por outro lado, eu acho que o Bolsonaro pode ser, a partir de agora, considerado o próximo presidente da República do Brasil. Você não queria esticar esse assunto? Inclusive, Ana, me permita, só frisar aqui, Renato, com todo respeito, com o maior profundo respeito à vida do Jair Bolsonaro, ao cidadão Jair Bolsonaro, para o restabelecimento dele, que ele possa, se Deus quiser, estar na ativa mais rápido, e vai estar. Que possa disputar ainda a eleição. Deus é grande. Exato, mas, enfim, é difícil não cair na tentação de especular, repito, com todo respeito ao ser humano, mas a gente tem que especular como é que fica a eleição
a partir de agora. Porque eu vejo, Luciano, não sei se o amigo discorda, eu vejo duas possibilidades. Ou o Bolsonaro vai desse caminho que você até já adiantou e cresce e se elege talvez no primeiro turno, ou eu também, eu não sei se pode acontecer, dele perder voto. Eu acho que não. Dele perder voto das pessoas que estavam em dúvida se votariam ou não nele, acabem mudando de posicionamento com medo do discurso que ele tem, esse tipo de coisa. Eu quero aqui, antes de o Luciano responder a sua questão, dizer o seguinte, que o Luciano é um cara que eu admiro a cada dia pela clareza e pela sinceridade das pessoas. A admiração é recíproca, viu, Renato? Olha, Luciano, o que você acaba, o seu arrazoar é tudo que eu pensei em fazer e não consegui. Eu acho que hoje eu não tive um intelecto tão brilhante quanto o seu. Parabéns. O que você fez aí, o que você falou, eu me aposto, eu assino embaixo, eu incorporo. Você falou por mim e tenho certeza que por nós. Parabéns. Eu acho que é isso aí. Você exprimiu, sabe, essa indignação, mas é uma indignação jornalística. Eu comecei aqui, eu falei um pouco mais cedo, eu recebi umas coisas, eu vou até bloquear essas pessoas, que essas pessoas não são dignas de interagirem comigo nesse WhatsApp. Eu nem gosto muito do WhatsApp, porque ele conhece, sabe, que eu passo, o André sabe, eu passo dias sem usar WhatsApp, porque eu não sou eu sou dessa geração Y, não. Pelo contrário, eu passo longe disso. São asquerosas, pessoas que postaram o que eu pedi e mandaram, são pessoas asquerosas, não são pessoas de Deus. E como eu sou uma pessoa de Deus, eu estou fora de conviver com esse tipo de gente. Parabéns, meu caro. Eu fico encabulado com suas palavras, Renato, mas a admiração é recíproca, gosto de vocês dois também. Bom dia para o Francisco Araújo, para o Tenente Heriberto, o Marcelo Reis, lá de Belo Horizonte, e a nossa querida Sandrinha. Eu não sou eleitor do Bolsonaro, vou deixar muito claro, não tenho nada contra ele, né? Eu acho que ele deve seguir a sua carreira. Eu acho, André, a sua especulação, nós temos que especular, porque a campanha mudou. A campanha mudou completamente, então os candidatos todos estão repensando, o Alckmin já não vai fazer isso daí. Por quê? Primeiro, tem várias coisas. Uma das coisas que você podia pegar o Bolsonaro era no debate, né? Que a pessoa vai para cima, Ciro, por exemplo, seria um forte candidato, né, a debater com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro com certeza não vai participar mais dos debates, porque ele vai levar um tempo para se recuperar disso daí. Enquanto ele se recupera, se o general Mourão, por exemplo, assumir a candidatura, é uma pessoa, como a gente já viu aqui, eu, no início, há algum tempo, por essa imagem que se passa, achava que era apenas um truculento, um tosco, né? Mas não, ele é apenas um homem de ideias firmes, né? E ele é bem preparado, como ele demonstrou na entrevista que ele deu aqui conosco. André, você não estava, né? Lamentavelmente, estava, né? Mas ele... E ontem, nessa entrevista, sereno, dizendo, olha, tem que apurar esse negócio daí, tem que ver como é que é. Então, eu não acredito nessa linha que você levantou, de que as pessoas agora não vão votar nele. Eu acho que o evento, né, o movimento, é exatamente o contrário. Muita gente desiludida. Ontem eu pelejei para tirar o voto, né, nas minhas pesquisas que eu faço com os motoristas de Uber. Eu pelejei para tirar o voto de um cara, estou desiludido. Disse, não, rapaz, faça de conta que se você fosse obrigado a votar. Aí ele começou, vamos lá, aí pediu para eu ficar avaliando, diga aí, eu fui dizendo cada um dos candidatos, quais são as propostas, e ele fazendo críticas, né? Então, acho que dessas pessoas que estavam desiludidas, desalentadas com a democracia, muitas delas que não iam votar, ou iam votar em branco, elas tenderão a votar no Bolsonaro por uma espécie de solidariedade humana, né? Ele foi vítima, os caras, poxa, não querem que o cara seja presidente da República, querem matar o cara para ele não ser presidente da República, porque na história recente da política brasileira, lembre-se de Eduardo Campos, né? Ele morreu e a Marina quase, né, vai para o segundo turno, foi catapultada por aquela onda. E nessa campanha, acontece nesse momento, né? Hoje, dia 6, nós estamos mais ou menos a um mês das eleições, não haverá um mês, né? Exatamente um mês das eleições, às vésperas da independência, o Bolsonaro é atacado dessa forma. No primeiro... Tem esse simbolismo, né? Véspera do 7 de setembro. Pois é, em Minas Gerais, né, tem um simbolismo grande aí do Bolsonaro, atacado no baixo ventre, né,
quando ele estava nos braços do povo. Você imagina, eu estava ontem discutindo com um cara muito interessante sobre simbologias, né? Porque o Lula tentou o tempo todo, antes de ser preso, ser carregado pela multidão ali no sindicato. Aquilo gera cenas para a televisão. Mas não tem, é imbatível, é insuperável. Aquelas cenas são insuperáveis. O Bolsonaro no braço do povo, né? Estava ali no braço, literalmente no braço do povo, um cara cheio de vida, alegria, né? Porque aquele sorriso dele o tempo todo, até parece que eu sou meio apaixonado por ele. Mas eu estou analisando as cenas, né? A marca dessa campanha do Bolsonaro é onde ele chega, uma multidão atrás dele, que a televisão até escondeu até ontem, né? Ontem não deu para esconder, porque tive que mostrar o momento da facada, e ele estava, aquele momento do Bolsonaro carregado, aquilo se repetiu N vezes, inclusive na pré-campanha. Nenhum candidato recebia tanta demonstração de carinho popular como o Bolsonaro. Como você lembrou bem, nem o Lula nos seus tempos áureos. Alô? Oi, fugiu aqui o som do... Estava ouvindo o Renato, né? Eu queria só complementar. Ah, você terminou, né? Isso aí ou não? Pensei que fosse a rádio que tivesse dado um problema aqui. Pois é, aí você vê aquela imagem, aí ele está nos braços do povo, aí recebe uma traiçoeira facada. Isso é de uma simbologia. Não é só isso, Renato. Hoje, com as mídias sociais, ontem o Brasil inteiro, eu tenho a impressão que nenhuma pessoa ficou de fora. Estou fazendo um certo exagero, né? Mas o Brasil inteiro recebeu algum tipo de vídeo mostrando essa imagem de um mar de gente, né? Ao lado do Bolsonaro, ele risonho, alegre, vitorioso, né? E recebe essa facada, aquele gesto de dor, né, que ele faz, depois levado pelos braços. Eu mesmo recebi umas três versões de vídeos diferentes, e gente que nunca tinha me mandado coisa. Você já recebeu isso daí? Então, ontem correu celeremente pelo país inteiro, nas redes sociais, essas imagens. Então, um candidato que tinha apenas 8 segundos de televisão, ontem ele teve um espaço na mídia, só ontem ele teve um espaço na mídia que nenhum some todos os outros candidatos, em todo tempo de televisão, em sessão, programa, nenhum alcançará o tempo que Bolsonaro teve ontem na mídia toda, na mídia que a gente diz conservadora, quanto na mídia alternativa, e especulação, e gente contra, e gente dizendo que era mentira, porque no primeiro momento, a primeira informação que eu recebi, que eu recebo aquelas notificações dos jornais, né? No celular, recebi notificação do Globo, né? Vítima de um incidente ainda não explicado faz Bolsonaro mudar a sua agenda. Eu digo, como é esse negócio? Como é que o Bolsonaro muda a sua agenda assim, sem mais nem menos? Será uma coisa de marketing? Eu fui atrás, daqui a pouco veio a informação, e aí daqui a pouco já tinha um vídeo, né? Todo mundo está com esse vídeo na mão, e cada um mais... O primeiro vídeo não demonstrava tanto, o segundo, o terceiro, e todo mundo se horrorizando. Eu vi as pessoas dizendo, fazendo aquele gesto, muita gente se chocando com isso daí. É impossível você não se condoer, é impossível você não se emocionar com aquilo que aconteceu com o Bolsonaro, com a pessoa do Bolsonaro. E aqui trazendo, elevando isso daí, é impossível você não se emocionar vendo a democracia sendo esfaqueada, porque aquilo foi um atentado contra a democracia. No momento em que um candidato expõe as suas ideias, alguém não gosta dessas ideias e tenta calá-lo pela morte, né? Por uma faca perigosíssima. E aqui nós estamos junto com as orações, né? Para quem acredita, para quem é cristão, e todo mundo pediu para que eles se recuperem, para que a democracia brasileira se recupere, supere esse ato, vá para frente, e que isso dê forças também para o candidato Bolsonaro, se ele for realmente presidente, como eu acho que esse ato é uma coisa na campanha que, se era uma campanha já atípica, se era uma campanha completamente diferente das passadas, né? Se era uma campanha que a gente não podia comparar com o histórico, né? Todos os cientistas políticos errando, todos eles apostando que Bolsonaro vai desidratar, vai diminuir, o Bolsonaro só tem aumentado, embora o seu índice de rejeição seja alto, mas eu acredito que a partir daquele ato, porque é tão assim que teve gente aí achando que tinha sido uma armação. No primeiro momento, quando não tinha informação, eu até achei, olha, ninguém vai se deixar esfaquear para uma armação, por mais que as pessoas quiseram. Isso vai botar ele lá em cima, vai catapultar a candidatura dele. Eu disse, com certeza. Mas isso aí pode ter certeza que jamais
Por que jamais? O cara queria insistindo comigo, né, nessa discussão. Eu digo, amigo, hoje com as redes sociais, todo mundo está com o celular na mão, todo mundo está ali filmando o Bolsonaro. Então, se fosse uma armação, fosse uma bolinha de papel do Serra, né? Tudo bem que não foi armação, mas não acredito ter sido uma armação, a bolinha, mas a repercussão que ele quis dar, ela tinha uma armação, né? Então, se fosse uma armação, na hora, né, com tantos adversários que tem o Bolsonaro, principalmente na mídia, né? A mídia, os jornalistas são majoritariamente contra o Bolsonaro, contra as suas ideias, porque eles acham que as ideias deles é que devem prevalecer e deve ser... chama de exótica a ideia do Bolsonaro, de bizarro, né? Até a gente às vezes também fala isso aqui também. Então, nesse momento, não haveria como ter uma armação. Aquilo foi um atentado premeditado e aquilo não é coisa de doido. É gente que agiu contra a democracia. Pois não, Renato? Não, concordo com você. Vamos parar de ser... Ninguém aqui é ingênuo, nem é idiota. E dizer que é coisa doida, aquele papo furado, negócio, sou enviado de Deus para ele dar um olho louco, entrar com o demônio, e aquele imbecil, aquele assassino, que tem que tentar um candidato a presidente. Isso não pode ficar barato. A polícia tem que apurar e tem que prender, e se foi uma trama, tem que expor todos os envolvidos. Doa quem doer. Tem que mostrar todos. Não tem nada de doido, se quiser mostrar ele como um louco, é um louco, é um farrapo humano, nada disso. Ele não é isso. O cara que tentou matar o Bolsonaro tem nada a ver com isso. Não, ele tem formação superior. Nada a ver com isso. Tem formação superior. Nada a ver com isso. Tá entendendo? E isso tem que ser mostrado, porque já foram presos outros dois, um homem e uma mulher, com suspeita de que ter sido uma trama. Portanto, não tem nada de um ato isolado, nem um ato de uma loucura, coisa nenhuma. Foi um ato feito de cabeça pensada. E isso é que é mais grave. Teve a trama. Foi uma trama, foi um ato planejado. Isso é grave, isso não pode ficar barato, Luciano. Eu não gosto de alimentar teorias conspiratórias, né? Bom dia para o Zeca Aguiar, bom dia para o Orlando Inocêncio, o Roberto Bairro Heller e o Nóbrega de Pentecoste. Quem está aqui no Facebook, como o Felipe Moraes, a Fabiola Duran, Valdeci, o João Milton Lopes, a Fátima Rossi, o Fabiano Alves de Carvalho. Gente, o Fernando Castelo Branco, é uma pena que o programa não está sendo ouvido por todo o país. Hoje era para todo mundo estar ouvindo. Que alegria você dizer isso, tá, Fernando? Então, eu não gosto de alimentar, para quem está no Facebook, nós estamos no programa Hora da Notícia, muita gente assiste pelo Facebook de diversas partes do país, né? Nós estamos no programa Hora da Notícia, pela Rádio Assunção de Fortaleza. Lá nos estúdios, os queridos colegas competentes André Capiberibe e Renato Abreu. Eu estou fazendo de casa, por telefone aqui, e contato com vocês no Facebook. Então, eu não gosto de alimentar nenhuma teoria conspiratória e tento, ao máximo, ser racional. E sempre que alguém, olha, tem isso, eu tento fazer de advogado do diabo, sempre de qualquer teoria conspiratória, até por ofício de profissão. Mas não tem... Essa de dizer que o cara é um doidinho, né, que se levantou da multidão para matar o Bolsonaro, completamente descartado. E se já tem essa história de que havia comparsas, né, que havia uma pessoa, mais uma outra pessoa, né, que está sendo investigada, então, tendo isso daí, é óbvio que foi um atentado, né? Isso, aí sim, eu já posso considerar como um atentado terrorista contra a democracia, né? Porque tenta fazer o terror nos candidatos, né? Então, se tu disser ideias Y ou X diferente da minha, tu vai pagar com a tua vida. Então, isso tem que ser investigado profundamente, não pode ficar sem resposta. É a democracia que foi atacada, é a sociedade, não foi Bolsonaro simplesmente que foi atacada. Se Bolsonaro morre, ele morre, a pessoa dele morre, mas morreria também parte das instituições brasileiras, morreria também a nossa democracia. Então, todo apoio a Jair Bolsonaro, toda a nossa solidariedade a Jair Bolsonaro e à democracia brasileira, todo apoio à democracia brasileira, todo apoio às instituições do nosso país, que muita gente quer avacalhar, principalmente quando tenta usar a ONU para dizer que o nosso país não presta, que as nossas instituições são de segunda categoria. Não.
Nós somos um país forte, nós somos uma gente guerreira, nós somos uma gente do bem, apesar de muito do que a gente vê na mídia, coisa ruim, mas majoritariamente a sociedade brasileira é cordial, é seguidora dos seus deveres, batalha, vai cedo para o trabalho, dá duro para ter dignidade na sua vida e não merece esse tipo de atentado, esse tipo de terrorismo. Nós não somos um país desse tipo. E nós temos que repudiar veementemente cada um dos cidadãos. Hoje, dia da independência do Brasil, nós temos que cada vez mais declarar essa independência, repudiando esse tipo de terrorismo na nossa pátria. E um detalhe, né, Luciano? Aí fica uma pergunta, depois de tudo que você disse aí brilhantemente, quem é mesmo intolerante, né? Quem é mesmo? O Bolsonaro é intolerante, com as suas frases de efeito. Quem é mesmo intolerante? Eu sempre sou um cara crítico, mordaz, sou mesmo, e vou continuar sendo do politicamente correto, porque eu acho politicamente correto uma hipocrisia. Os politicamente corretos, para mim, são um bando de hipócritas. Quem é mesmo intolerante? Depois do que ouviu ontem com o Jair Bolsonaro. Quem é intolerante? Né? Fica aí a pergunta. Luciano, já vamos fazer contato com o Breno Colares, do DECOM, a respeito daquela questão, aquele assunto que vamos... Lembrei hoje disso, sabe? Mais um pouco das escolas particulares, mas para terminar, Luciano, seria muito salutar a democracia se existir uma espécie de consenso entre as candidaturas à presidência da República, juntamente com os canais televisivos, para que o general Mourão possa participar dos debates, né, como disse. Pois é, porque vai deixar vaga a cadeira do principal do líder. Porque aqui é uma outra razão, né? Não é porque está preso, né? Ele está preso, mas numa condição, preso à sua condição de saúde, não vai poder participar. Bom, tem que ver, eu acho assim, todos os candidatos estão, aí sim, é consenso, né? Os candidatos estão solidários ao Bolsonaro, repudiando o ato, como deve realmente ser. Se alguém ficasse de fora, seria um absurdo. E, por falar em politicamente correto, tem aqui o Paulo Magalhães, lá de Nova Russas, ele disse que passou, né, foi na internet, procurou ler a nota de repúdio do Comitê de Direitos Humanos da ONU ao atentado contra um candidato à presidência do Brasil, e onde também expressam preocupação com essa violência na nossa democracia, diz que ainda não encontrou. Pode ser que ainda vai encontrar, viu, Paulo Magalhães? André, hoje, daqui a pouco a gente vai falar com o Dr. Breno Colares, o assessor jurídico do DECOM, sobre esse assunto que a gente relevou ontem e anteontem a gente trouxe para cá. E hoje eu vejo na coluna do Eliomar, está lá dizendo que o Ari de Sá é o terceiro colocado pelo IDEB. Aí quando eu me lembro das falcatruas de que ele está sendo acusado, eu digo, será que dá para a gente acreditar que fere a credibilidade do colégio? Mais uma vez, nós vamos dizer, os nossos microfones estão abertos aqui à disposição, o tempo que quiser, para vir explicar o que aconteceu, ou se desculpar, dizer que não vai mais acontecer. Porque na hora em que eu vi hoje na coluna da Eliomar, o Ari de Sá, terceiro lugar, segundo o IDEB, segundo o MEC. Aí eu me lembro que no Enem ele cometeu aquele tipo de que não sou eu que estou acusando, é o DECOM, e daqui a pouco o senhor Breno Colares vai explicar para nós. Bom, é uma boa sugestão essa sua, André. Espero que a mídia, os meios de comunicação entendam, né, que o fato grave e que se deve começar, não se pode calar o Bolsonaro. Não é assim que se faz democracia. Então, com esse ato de solidariedade à figura pessoal do Jair Bolsonaro e os que se fez contra a democracia brasileira, eu quero me despedir, mandando um abraço carinhoso para você, André, para você, Renato, e aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, Assunção Cearense de Fortaleza, a Rádio Ressurreição de Sobral, a Rádio do Padre Sadoc de Araújo, que tem o Bené Gomes à sua frente, a Rádio Princesa do Norte, que tem à frente o Maírton Feitosa, e também o Oderno, e a sua web rádio Morrinhos, que retransmite o nosso programa. E pedir, mais uma vez, compartilhem a nossa live, amplie a nossa audiência nas redes sociais. Grande abraço, queridos. Tenha um dia bastante proveitoso, um fim de semana muito interessante com a sua família. Nós já estamos na sexta-feira, embora o feriado esticando, e até a próxima segunda, com a graça de Deus.
Terminamos aqui a nossa participação na Rádio Assunção. Para terminar aqui no Facebook, mandar mais um bom dia para o Wellington Pereira, a Fernanda, lá na Polônia, o Alan Aguiar, a Francisca Araújo, o Auriclésio Macedo, que está lá na Varjota, o Alverne, que é o seu irmão, a Brígida Matos, o Alan Aguiar, gosto muito de você, Alan, foi meu colega na Caixa Econômica, o Edival Filho Ajuda, que é radialista lá de Sobral. Eu conheço você, Edival, está sempre aqui escutando a gente, compartilhando o nosso vídeo. Grande abraço para você. O Francisco Crisóstomo, o Madison Linhares também entrou, o Wellington Pereira, radialista lá de Maranguape, o Fernando Castelo Branco, o Paulo Batista Ferreira Neto, bom dia, Fernanda, a Fátima Rossi, Fabiano Alves de Carvalho, o Felipe Moraes, a Fabiola Duran, Valdeci Fonseca, João Hamilton, a Mara Nunes, José Antônio Bertoldo. Grande abraço para vocês, curtam bastante esse feriado e até o nosso próximo encontro. Até lá. Não esqueçam, compartilhem.